1 João, capítulo de número 2, versos 12 e 14. Versos 12 e versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aqueles que desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Que o Senhor nos abençoe no entendimento deste texto. Pai eterno, obrigado por tua palavra e pedimos que o Senhor coloque em nosso coração aquilo que precisa ser compartilhado e que estejamos com a mente e o coração abertos para receber a tua palavra, em o nome de Cristo. Amém. Irmãos, João é o autor de 3 cartas que aqui estão em seguida. Também é autor dos evangelhos e, além disso, é o autor do Apocalipse. Então, o mesmo João escreve os evangelhos, escreve as 3 cartas e também as revelações do Apocalipse, que não deixa de ser, inicialmente, 7 cartas, esclarecidas nos capítulos seguintes lá no Apocalipse. João é conhecido como apóstolo do amor. Entre os 12 escolhidos, era o mais novo. E ele então, quando escreveu o Apocalipse, estava na ilha de Patmos, quase ao final do 1º século. João, quando escreve a primeira carta, nós vamos perceber que João está tratando na primeira carta de algo muito interessante, que é a revelação do amor de Deus aos seus filhos. A revelação da graça de Deus aos seus filhos. Do amor que Deus tem à sua igreja. Do amor que Deus tem àqueles que ministram na igreja. Aqueles que estão trabalhando no seu reino. Mas também nós vamos perceber que João está escrevendo àqueles irmãos que foram dispersos por causa da perseguição nos dias dos apóstolos em Jerusalém, a partir de Estevão, como está lá em Atos capítulo 7. Porque João está escrevendo 3 cartas, que estão entre as chamadas cartas gerais, que tinha como endereço, não é? Aqueles irmãos peregrinos nos dias dos apóstolos. O capítulo 2 desta primeira carta vai tratar aqui de alguns aspectos importantes. O aspecto da verdade, do que é a verdade, e do que significa conhecer a verdade e andar na verdade, versículo 1 e 2. O aspecto também do guardar os mandamentos. João está preocupado que aqueles irmãos que estavam dispersos, que conheciam os mandamentos, pudessem observar e guardar os mandamentos. Versículo 3 a 6 do capítulo 2. E João também está dizendo que o mandamento principal que Jesus deixou e ensinou, e que os apóstolos também frisaram e ensinaram, é o mandamento do amor. Versículos 7 até o versículo de número 11. E a vitória daqueles que conhecem a Deus, conhecem a sua palavra, sobre o poder do maligno. Versos 12 a 14, estes que acabamos de ler. João também trata sobre
a posição que o cristão precisa ter diante do mundo perdido, versículos 15 a 17. Ele trata também da ação daqueles que lutam contra Cristo e do anticristo, versículos 18 a 27, e fala-nos sobre quem são os verdadeiros filhos do Senhor, versos 28 e versos 29. Então, voltando ao texto que acabamos de ler, que é o versos 12, 13 e 14, andar na verdade, irmãos, está separado do mundo. Andar na verdade é estar separado do mundo. É preciso entender separado do pecado, separado da iniquidade. Andar na verdade significa guardar os mandamentos que conhecemos e que nos foi revelado na palavra. Então são essas revelações do capítulo de número 2 que são importantes para uma vida cristã autêntica e que quer ser vitoriosa. Por isso, desejo que, baseado no texto que a gente leu, pensar exatamente neste tema: a vitória sobre as investidas do maligno. Nós fomos alcançados pela palavra, alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, e todo crente que conhece a palavra de Deus sabe também e não desconhece do poder do maligno. O poder que o maligno tem para trazer ou investir contra as pessoas que buscam fazer a obra do Senhor. Interessante a maneira como João se refere aos filhos de Deus. Como ele era chamado de apóstolo do amor, nós vamos encontrar várias citações de alguns escritores de que João se reclinava ao peito do Senhor Jesus. Então, ele era alguém muito afetuoso. Então, por isso, João usa muito a expressão filhinhos. Por várias vezes na sua carta, ele usa esta expressão. Ele está se referindo aos filhos de Deus. Está tratando afetuosamente aos filhos de Deus. Estes versículos que lemos, versos 12 a 14, nós encontramos aqui no verso 13 e 14, dois personagens interessantes. O personagem na figura do pai, a quem João disse: pais, ou pai, eu te escrevi, pais, eu lhes escrevi. E a figura do jovem filho: jovens, eu lhes escrevo. João está tendo aqui com aqueles irmãos dispersos, para que pais pudessem cuidar dos seus filhos jovens. E por isso ele chama a atenção para que pais e filhos estivessem conhecendo a palavra do Senhor, sendo dirigido pela palavra. Filhinhos, seus pecados foram perdoados. João está trazendo aqui a graça manifesta pelo Senhor Jesus para perdão de todos os nossos pecados, versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, e isto por causa da graça do nome de Jesus. Foram perdoados por causa da graça. Esta graça é que nos concede o conhecimento do perdão, o arrependimento do pecado e o alcance do perdão. Os seus pecados foram perdoados, mas a razão deste perdão está no arrependimento e a manifestação da graça do Senhor. Vossos pecados são perdoados. Foram perdoados. Ou seja, todos os filhos e filhas de Deus desfrutam deste privilégio, do privilégio do perdão. Vejamos aqui alguns textos. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Paulo está dizendo no versículo 23:
Todos pecaram e por isso estão destituídos da graça ou da glória de Deus. Mas no verso 24 ele diz que sendo então justificado pela graça, ou seja, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 23 também, de Romanos. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois Paulo também vai escrever aos irmãos dos Efésios, lá de Éfeso, quando ele diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados. Perdão dos pecados, de acordo com o quê? Com a riqueza da sua graça. Então é a graça do Senhor que manifesta a nós o perdão do Senhor. E João está trazendo a memória daqueles irmãos, dos filhinhos a quem ele se refere, aos pais, aos jovens filhos, que eles conheceram a Deus e então, alcançados pela salvação em Cristo Jesus, foram perdoados. Pais, eu lhes escrevo. Jovens, eu lhes escrevo. João parece que está insistindo, não é? Está enfático neste objetivo de trazer os jovens e os pais e os jovens filhos a refletirem sobre aquilo que já conheciam da palavra do Senhor e que João está trazendo à sua memória e exortando-os a permanecer. Pais, eu lhes escrevo, verso 13, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, queridos jovens, filhos, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Vocês conhecem. Olha quanto é bom perceber a preocupação de João ao trazer à memória daqueles irmãos o fato deles conhecerem a Deus. E como é bom a gente então refletir a cada dia o fato de conhecermos a Deus. Vocês conhecem. É como que João estivesse dizendo assim: se vocês conhecem, precisam andar por este caminho. Se vocês conhecem, precisam guardar esta palavra. Se vocês conhecem, vocês precisam ser impactados por esta palavra e permitir que isto que escrevo traz à memória de vocês o que vocês aprenderam. Vocês conhecem desde o princípio, ou seja, desde o momento da conversão, desde o momento em que entenderam a palavra. Mas nós podemos estender também a ideia que desde o princípio é porque desde a criação o Senhor já tinha também em seu coração proposto resgatar o homem para si e trazer o homem para a sua presença a partir do arrependimento e perdão. E por eles vocês vencem o maligno. Por aquele a quem vocês conhecem, pela palavra que vocês conhecem. Ou seja, ele está dizendo que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a nossa relação com Cristo, capacita-nos e fortifica-nos a vencer. A vencer o maligno, o astuto maligno, diabo. E a gente precisa estar atento para isso. Queridos pais, quando nós percebemos João se dirigindo aos pais, ele está exatamente dizendo que, focando aqui a valorização da educação na família, a educação cristã da família, a responsabilidade que os pais têm de educar os seus filhos com regras básicas da educação, para que seus filhos possam prosseguir obedecendo e observando a palavra de Deus.
Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6, nós vamos perceber qual era o intento de Deus para as famílias de Israel. Que os pais pudessem estar assentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, a todo instante, ensinando os seus filhos, cuidando para que eles pudessem conhecer a palavra e permanecer na palavra. Jovens filhos, João está aqui reconhecendo com certeza a força da juventude. E graças a Deus pela força da juventude, e que deve ser conduzida na direção da obediência à palavra de Deus. A força de um jovem, não é? Seja ela mental e até mesmo física, precisa ser conduzida à obediência à palavra, para estar pronto para o quê? Vencer. Vencer o maligno. É pelo conhecimento da palavra, por aquilo que aprenderam de seus pais, daquilo que receberam na educação cristã do lar, não é? Você então está preparado para caminhar. João diz aos pais: vocês conhecem. Se conhecem, não podem abrir mão do privilégio de educar os filhos. Vocês conhecem desde o princípio o Cristo, aquele que era desde o princípio. Pais e crentes, então, irmãos, precisam do conhecimento a respeito de Cristo, da experiência com Jesus, e entender que esta experiência com Cristo é indispensável para cumprir a missão de passar às futuras gerações os valores cristãos. Então, cada um de nós, pais, não é? Precisamos manter-nos exatamente no conhecimento e na missão de educar os nossos filhos jovens. João diz aos jovens filhos, educados na palavra: vocês venceram o maligno. O João está exatamente dizendo a capacidade que cada jovem que conhece a palavra e que se deixa dirigir pela palavra, a capacidade de vencer, oriunda exatamente dos ensinos recebidos nos seus lares, recebidos dos seus pais, mas precisa haver disposição para obedecer. Não é que a igreja vai abrir mão da educação cristã dos nossos jovens. A igreja coopera. A igreja está para cooperar. Mas tudo precisa começar dentro de casa. Com o culto doméstico, com a leitura da palavra, com o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Vejamos aqui Mateus 26, versículo 41. Jesus está chamando-nos a atenção à vigilância. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o quê? A carne é fraca. Ou seja, a vigilância é possível à medida que conhecemos a palavra. A vigilância é possível à medida em que a palavra é colocada em prática em nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, para que possam assim resistir o diabo, aí ele fugirá de vós. Então, meu querido jovem, meu querido irmão, querido pai, querido filhos, aqui está a palavra do Senhor nos chamando a esta atenção, o quanto é importante este entrosamento de pais e filhos, de jovens filhos e seus pais, no conhecimento da palavra e na prática da palavra do Senhor. Filhinhos, pais e jovens filhos, vocês venceram o maligno. Novamente no versículo 14, João volta a dizer daquilo que ele estava identificando na vida daqueles pais e jovens que estavam em meio aos crentes dispersos.
Ele estava afirmando que aqueles pais e jovens filhos crentes, eles venceram o maligno porque aceitaram a Cristo e a sua palavra. Pais, eu lhes escrevi porque vocês, versículo 14, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês, mais uma vez, venceram o maligno. Eu acho que a ênfase maior de João aqui é conhecer a Deus. Experimentar, ou ter a experiência com a palavra do Senhor. É através do Senhor e da sua palavra, não é? Que pais e filhos jovens são fortalecidos. Jovens fortes. Jovens fortes. Ainda há pouco nós orávamos pelos jovens ali no grupo de oração. Para que eles sejam fortes. Porque há necessidade que jovens crentes sejam fortes. Olha, se nos dias de João já havia esta necessidade. E imagine ao longo da história, do crescimento e do surgimento da igreja. Imagine para este tempo e para os tempos futuros. Jovens, sejam adolescentes ou jovens da sua idade de juvenil ainda, sejam fortes. E a palavra de Deus diz que o jovem, ele é forte por causa da fé. Por causa do conhecimento que tem na palavra. E esta força dos jovens, pela fé, concede-lhes a vitória que supera o mundo. Que supera o pecado. O verbo vencer parece ser peculiar a João. Chama-nos a atenção sobre a capacidade que temos para vencer. O verbo vencer ocorre 16 vezes no Apocalipse, escrito por João. 6 vezes na primeira epístola. E outras poucas vezes no restante do Novo Testamento. Então você percebe que João estava realmente nos chamando a atenção sobre a possibilidade de vencer. De ser vitorioso sobre as astúcias do inimigo. E para vencer o mundo, na força do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, devemos, irmãos queridos, estar dispostos, como Cristo Jesus, a nos separar de qualquer coisa, preste atenção, a nos separar de qualquer coisa, que venhamos a entender ser do mundo ou ser do pecado. Então, há necessidade de separar-nos para que possamos ser vitoriosos de qualquer coisa que possa nos afastar do Senhor. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas no mundo, nem o que no mundo há. Olha agora o que ele diz. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você não tem força para vencer o mundo, é porque o amor do Pai não está em você, não está em nós. E quando é que o amor do Pai está em nós? Quando a gente conhece a Deus, reconhece os nossos pecados e nos entregamos a Cristo como Senhor de nossas vidas. O segredo então, irmãos queridos, para todos nós, mas especialmente para os nossos jovens, o segredo da força está na palavra do Evangelho, na palavra de Cristo, revestido do poder pelo Espírito Santo, que é permanentemente presente em nós, porque somos salvos. E a palavra do Senhor é a espada do Espírito, que é empunhada por cada um de nós em nosso coração, nos colocamos na dependência do Senhor para ser vitoriosos. Quando você lê Isaías 40, versos 30 e 31, você vai perceber o profeta falando da força da juventude, mas ele contrasta a força da juventude com aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão diante do Senhor,
podemos ter toda a força física, mas se não estivermos no Senhor, nossas forças não serão renovadas. A renovação de nossas forças para vencer o maligno está no Senhor. A verdade da palavra prepara a todos, mas neste caso, quando João faz referência aos jovens, os jovens se sentem preparados nesta verdade, para o uso proveitoso desta verdade, neste mundo, para vencer os falsos profetas, para vencer as ideologias progressistas, a ideologia liberal progressista, que distorce os ensinos sagrados da palavra. Isto está permeando os nossos meios neste tempo. E daí a necessidade de todos nós, mas também os nossos jovens, estarem preparados. E são exatamente estes movimentos que tentam minar a força da nossa juventude, em muitos dos arraiais por onde eles permeiam neste tempo. E estes são, então, irmãos, ações anticristãs. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que estes são os anticristos que já estão no mundo, segundo a Bíblia, e que culminará até a sua manifestação final e apocalíptica. E por isso, todos nós, mas especialmente a nossa juventude, precisa estar preparada. Na palavra, no Evangelho do Senhor, para estarem fortificados e preparados para confrontar o mundo. Esses ataques, irmãos queridos, não podem colocar nenhum de nós em perigo. Não pode colocar a sua vida em perigo. Nem Satanás pode arrancar você da palavra do Senhor. 1 João 2,17, versículo 18. 17 e 18. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Benjamin, um teólogo alemão, ele diz assim: penso que João se refere especialmente à notável constância exibida pelos jovens cristãos na perseguição de Domiciano. Ele estava identificando nos jovens do seu tempo perseguidos, não é? Por causa da perseguição romana, que não negavam a sua fé. Ele estava identificando aqueles jovens, e por isso então ele está trazendo para todos os jovens e todos nós a possibilidade também de sermos fortificados na palavra para não negarmos a nossa fé. Todos, sim, todos, à luz, não é, de João, mas principalmente nossos queridos filhos e jovens, crentes, estes precisam aperceber do seguinte, que o príncipe deste mundo cativa ao mundo. O príncipe das trevas cativa ao mundo, o mundo iníquo, especialmente aqueles que não estão apercebidos da palavra do Senhor. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O que João quer dizer aqui? Se somos de Deus, devemos entender que o mundo todo, o mundo do pecado, está no maligno. Mas Cristo veio para destruir o príncipe deste mundo. Então, se estivermos identificados com Cristo, teremos forças para vencer e sermos vitoriosos contra a investida do maligno. Portanto, irmãos, os crentes alcançam a primeira grande conquista quando passam das trevas para a luz. É ou não é verdade? É a primeira grande conquista dos crentes. Quando deixam as trevas e vão habitar na luz. Ou seja, quando deixam o pecado e são perdoados em Cristo Jesus.
Mas é a partir daí. A partir daí, tudo se finda apenas com a certeza da salvação? Não. Depois, cada um de nós, não é, precisamos nos manter fortes diante dos ataques do inimigo, fortificados, olhando para Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, porque é por Deus, não é? E através do Senhor que somos mantidos em segurança. É na nossa comunhão com Deus e na direção do Senhor que cada um de nós se mantém seguro e vitorioso diante dos ataques do inimigo. Portanto, queridos, o que a gente pode aplicar aqui, além de tudo aquilo que já pudemos ver? Nós podemos aprender aqui, o perdão é indispensável para a nossa relação e cuidados vindos do Senhor. Sem o perdão de Deus, não podemos contar com os cuidados do Senhor. Aprendemos que cada um de nós crentes em Cristo Jesus, pais crentes, filhos crentes, jovens crentes, conhecem Cristo e seus ensinos. Então somos responsáveis para conduzir-nos por esta palavra, por este ensino. E os pais responsáveis por conduzir os seus filhos. Cada um de nós, né, já ouviu várias vezes alguém citar Provérbios 22:6. Que se cuidarmos dos nossos filhos quando pequenos, vão crescer e não vão se desviar do caminho do Senhor. Aprendemos que a força física da juventude é primordial. Quando nós olhamos para trás, lembramos de tanta coisa, né, que a gente podia fazer com um pouquinho mais de força física. Mas nós temos os nossos jovens, né, fortes, saudáveis. A sua força física é primordial na realização de suas tarefas, sejam elas domésticas ou do seu trabalho, do seu dia a dia, e também na igreja. Os jovens são aqueles que chegam para atuar na igreja, nos preparativos. Quando nós percebemos aqui as cantatas, né, as grandes programações, eles estão aí. Que bom vê-los aí, presentes, contribuindo com a sua força física. Mas, queridos jovens, o primordial é a força espiritual. É esta força espiritual, baseada na palavra de Deus, que vai capacitá-lo a vencer os ataques, as ciladas do inimigo. Aprendemos, irmãos, que o inimigo é astuto e tem a intenção de matar, roubar e destruir, diz a palavra. Mas eu e você temos a chave da vitória, que está aí no texto. Cristo veio para destruir o príncipe deste mundo. A chave da vitória está em Cristo. Quando nós temos a graça de Cristo em nossas vidas, nós alcançamos a vitória. Portanto, irmãos queridos, filhinhos do Senhor, pais, jovens, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder do Senhor. E com esta força, resistam, sejam resistentes. Mas a sua resistência só será possível se houver perseverança na palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Ó Deus, muito obrigado. E permita-nos ser realmente fortalecidos na Tua palavra, como crentes, famílias, pais, jovens filhos, para que o inimigo não prevaleça sobre a nossa juventude, para que o inimigo não prevaleça sobre os nossos lares, para que o inimigo não prevaleça sobre nossas vidas. Revista-nos, ó Senhor, a cada dia do conhecimento e experiência com a Tua palavra.
fortalecidos nela, sermos vitoriosos. É o que te pedimos, em o nome de Cristo. Amém.